A questão maior é como adquirir a sabedoria, como ser uma pessoa sábia, já que esta sabedoria divina, ela excede os limites da compreensão humana. Ela é mais preciosa, muito mais preciosa que a sabedoria humana. Existem pessoas sábias humanamente falando, pessoas versadas em várias áreas do saber, pessoas que conhecem de filosofia, de teologia, de ciência, pessoas que têm um conhecimento amplo em todas as áreas do saber humano. São pessoas sábias no ponto de vista humano, porém, são pessoas ignorantes com relação às coisas de Deus. E como ser sábio? Já que esta sabedoria é pacífica, é moderada, não tem parcialidade, não tem hipocrisia, mas como adquirir esta sabedoria, que é a sabedoria autêntica? Bem, o sábio Salomão, no capítulo 15, versículo 33, ele nos ajuda a compreender essa questão. Ele diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e a humildade vai diante da honra. Então observa, querido, que o temor de Deus não é simplesmente uma regra de comportamento, uma norma de conduta. O temor de Deus é o princípio para ser sábio. Então, o temor, eu diria que é a fonte. Não é uma fonte, ela é a fonte inesgotável, da qual emana, da qual jorra toda sabedoria. Entendeu? Então não existe sabedoria sem temor. A sabedoria, ela é precedida pelo temor de Deus. E temor aqui nessa perspectiva não é ter medo, não é ter pavor de um Deus carrasco, opressor e tirano. Temor aqui é no sentido de submissão ao seu senhorio. Temor aqui é no sentido de prostração diante da sua grandeza, de adoração somente a Ele, porque a sua glória é inegociável, é indivisível. Então isto é temor de Deus. E como ser sábio? Temente a Deus. E como traçar o perfil comportamental do sábio? Bem, o sábio é aquela pessoa que se conduz sabiamente, isso é óbvio. Ela sempre tira o caminho da mediania, né? Ela sempre evita o caminho dos opostos, dos extremos, né? O sábio sabe conduzir a sua vida, lidar com as adversidades, né? O sábio sabe construir uma espiritualidade sustentável, né? Estável. O sábio sabe construir uma sociabilidade sadia, saudável. O sábio sabe se relacionar com as pessoas sem cometer essa coisa de intolerância religiosa, sem estereotipar as pessoas, sem discriminar as pessoas. O sábio sabe lidar com a diversidade de pensamento religioso. E esta sabedoria, ela vem de Deus. O sábio sabe que é preciso ambicionar as coisas do alto, ambicionar as riquezas insondáveis e desvencilhar, desapegar das coisas materiais. Queridos, vamos ver o que Salomão fala aqui do sábio, do temor de Deus. Aqui no capítulo 5, versículo 7 de Eclesiastes, Salomão fala assim: porque na multidão de sonhos existe engano e vaidade, e também na multidão de palavras existe engano e vaidade. Mas tu, ó homem, seja temente a Deus. Para a gente compreender o que Salomão quer dizer aqui, é preciso a gente fazer uma contextualização.
O evangelista Mateus, ele diz aqui, olha, que da vontade humana procede todo o mal. Todo o mal, os testemunhos falsos, adultério, prostituição, falsidade, hipocrisia, tudo procede da vontade humana. Então, é preciso esvaziar da vontade humana em detrimento da vontade de Deus, porque Deus só faz aquilo que Ele apraz. Certo? Ele perscruta o ser, não existe nada que foge à visão de Deus. Os mais profundos abismos são visíveis aos olhos de Deus. Ninguém escapa da tua presença. Davi chega a falar assim: para onde, ó Deus, fugirei da tua presença? Então, querido, existem aqui projetos que nós idealizamos, sonhos que nós sonhamos, que têm a origem na vontade humana. E a vontade humana é enganosa. A Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só Deus. Então existem sonhos que nós sonhamos, projetos que idealizamos, que são irrealizáveis por serem utópicos, por serem surreais. Porque o que prevalece não é a vontade humana, é a vontade de Deus. Porque a vontade humana é dela que procede todo o mal. E a vontade de Deus precisa prevalecer. A Bíblia diz que Deus está subordinado a uma só lei. E essa lei é o conselho da sua vontade. É preciso entender o conceito bíblico de soberania. Né? De soberania. Não se pode determinar Deus. Não se pode tentar manipular Deus. Ele é soberano. Ele faz aquilo que lhe apraz. Somente o que lhe apraz. Então é preciso sonhar o sonho de Deus. Ou seja, que os nossos sonhos, os nossos projetos sejam em harmonia com a vontade de Deus. O temor de Deus produz sabedoria. E a sabedoria, diz aqui Salomão, que a sabedoria ela excede o valor de joias preciosas. E a sabedoria tem o poder de banir do contexto cristão todo o mal. Todo o mal. Queridos, a sabedoria de Deus produz na pessoa consciência moral e ética. É mais do que senso moral e ético. Não é isso? Senso moral e ético. Porque as pessoas falam muito em conceito de moralidade, mas é preciso entender que a moral ela está muito ligada à temporalidade e à cultura. Então a moral é temporal e cultural. Entendeu? Então é preciso entender o que é moral, o que é amoral e o que é imoral. Entendeu? A moral é um conjunto de normas de uma comunidade. Então o moral é aquele que se comporta de uma forma moral dentro de uma comunidade específica. Entendeu? Por exemplo, um índio não pode ser moral. Um índio é amoral. O amoral é aquele que não tem moral, não passou por um processo de socialização para conhecer ali as normas de moralidade. E aquele que se opõe à moral é um imoral. Entendeu? Mas o temor de Deus não produz senso moral, produz consciência moral. Moral e ética. É diferente. Aí Paulo disse: se a tua consciência não te acusa, tendes paz com Deus. É a consciência moral, é por causa dela que você não engana o seu irmão, não mente para o seu irmão, não vive ludibriando as pessoas, porque ela te acusa e também te absolve. É ela que vai delimitar os limites da liberdade cristã. É a consciência moral que vai determinar o seu comportamento. Entendeu, querido? E quem tem um temor de Deus
Ele age de acordo com a consciência moral, não de acordo com o senso moral e ético. Entendeu? Existem alguns fenômenos religiosos que são perigosos e precisam ser banidos do nosso meio. Eu diria que a autoindulgência é um desses fenômenos. Você conhece a história da indulgência, né? Lá do período medieval? Então o autoindulgente é aquele que está sempre se penitenciando, está sempre se punindo. O autoindulgente, ele é um tanto que egoísta, ele não pratica gestos de altruísmo, que ele não perdoa as pessoas, ele perdoa a si mesmo. Ele se auto-justifica. Ele não é condescendente com as pessoas, ele é condescendente consigo mesmo. Ele é misericordioso consigo mesmo, não com as pessoas. Então eu diria que o autoindulgente é alguém destituído de amor. É aquele cara neurótico, né? Neurótico, está sempre se penitenciando. Ele é muito dado a esses delírios do pensamento, a essas alucinações dos sentidos. É alguém que está sempre em delírio, em alucinações. Ele está sempre se punindo nos montes. O autoindulgente precisa entender que a essência da vida cristã é o amor. Não? É o amor. E quando você é sábio, você entende que a essência da vida cristã é o amor. E não há sabedoria sem temor. Primeiro, seja tu temente a Deus. O outro fenômeno muito perigoso, eu diria que é a idiosincrasia no campo religioso. O que é a idiosincrasia? Porque a palavra idios é aquele que é próprio de um grupo ou de um indivíduo. Idios quer dizer próprio de uma pessoa. Aí vem sincrasia. Então a idiosincrasia cria essas categorizações de bem e de mal. Ele acha que o bem é aquilo, que o mal é aquilo. Ou aquele grupozinho restrito, aquele grupo segregado está praticando o bem. O que não está naquele grupo está praticando o mal. A idiosincrasia cria essas categorizações de profano e de sagrado. Entendeu? Eles demonizam uns e abençoam outras. A pessoa idiosincrática é aquela pessoa que está sempre subestimando as outras, prejulgando as outras, fazem juízo de valores. Ele olha para as pessoas assim e estereotipa as pessoas, que ele olha sempre para a aparência. Então a idiosincrasia precisa ser banida do nosso meio. Aí diz aqui o sábio Salomão que esta sabedoria, ela tem o poder, ela tem a competência de banir todo mal. Então na vida cristã, quando há sabedoria, quando há temor de Deus, não existe espaço para as autoindulgências, nem existe espaço para essa coisa de idiosincrasia. Aí diz aqui o sábio Salomão que esta sabedoria, ela excede, é mais preciosa do que o valor de joias preciosas. E aqui no capítulo 9, versículo 9, Salomão fala assim: dá instrução ao sábio, e o sábio se fará mais sábio ainda. Então eu profetizo que a partir de agora tu és uma pessoa sábia e os seus caminhos serão iluminados por Deus. E você já sabe que o princípio maior é o temor de Deus. Então o temor é determinante na construção